E aí, RuPaul, você quer double in? Meu nome é Luan, eu sou cirurgião dentista, trabalho com a parte de clínica geral, periodontia e a parte cirúrgica da odonto. E eu sou Julian Pegoraro, eu trabalho com harmonização facial e tanto eu quanto o Dr. Luan, a gente traz para a nossa vida profissional muito da nossa vida de quem a gente é de verdade. Nós somos LGBT e a gente acredita que não dá para separar uma coisa da outra. É por isso que em junho agora, que vai ser o mês da diversidade, a gente vai estar lançando uma campanha. E a gente queria convidar vocês para assistir, tem um documentário maravilhoso na Netflix que chama A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson. Foi uma ativista trans de Nova York. Está intimamente relacionado com Stonewall, com o bar Stonewall Inn. E a Marsha, ela é um ícone LGBT muito importante de Stonewall, da história de Stonewall. A gente precisa lembrar também que esse ano são 50 anos dessa história. O corpo da Marsha foi encontrado num rio e foi dado como suicídio há 50 anos atrás. Só que a gente sabe que não foi suicídio. E já fazem 50 anos que isso ainda não foi esclarecido. E por causa disso, a Marsha se tornou um ícone para a comunidade LGBT. E justamente por ter se tornado um ícone, as pessoas começaram a abrir os olhos, a não aceitar mais as coisas que acontecem com a comunidade LGBT. E aí a gente pode pegar o ano de 69 e ver todo o contexto histórico, ver aqui a América Latina sofrendo com as ditaduras, o contexto americano de 69, ver a repressão da polícia com as minorias de periferia, minoria negra, com LGBT, com pessoas da nossa comunidade. A gente está passando por um momento bem difícil e é muito importante a gente lembrar desses ícones, a gente saber quem está à frente da nossa luta, saber quem sempre deu a vida por nós, pelos nossos direitos, para ser quem nós somos, para poder estar aqui hoje, apesar de todos os nossos privilégios, mas a gente está aqui sendo dois cirurgiões dentistas assumidamente gays, falando com a nossa comunidade. Então a gente precisa se munir mais do que informação, de conhecimento, para poder enfrentar tudo que vai vir pela frente, tudo que já está acontecendo nesse contexto de opressão. Então, fica esse convite para vocês assistirem. Esse documentário tá disponível na Netflix. Para quem não tiver Netflix, aí chama o contatinho e já tem um vídeo bacana para poder assistir. Mas tem que assistir, né? Por favor. É muito importante lembrar também que são pessoas como a Marsha que deu a vida não, né? É que tiraram a vida dela. Tiraram a vida dela. Mas pela luta dela. Pela luta de pessoas como a Marsha, que a gente tem direitos hoje. Qualquer direito que a gente tem é porque alguém brigou por eles. Eles não vêm de mão beijada. Então é muito importante a gente ter essas referências, é muito importante a gente participar de ativismo, de campanha. E também tem a questão de celebrar essas pessoas, não só esses ícones que já não estão mais entre a gente. O que a gente conversa bastante também é quantas pessoas trans foram no nosso consultório. Eu sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então eu trabalhei no sistema público, claro, como estudante, como estagiário durante um tempo. E no sistema público eu não atendi nenhuma pessoa trans. A grande parte das pessoas eram pessoas de poder aquisitivo bastante baixo, tá? Mas ainda assim as pessoas da nossa comunidade têm um acesso ainda mais restrito. Então não só pessoas trans, como gays, lésbicas, todo mundo da nossa comunidade tem um acesso dificultado simplesmente por ser quem é. A primeira pessoa trans que eu atendi, eu já estava num consultório privado. Então a gente também tá para conversar sobre como é o acesso para quem é LGBT dentro do sistema de saúde. A gente sabe que os dentes às vezes não estão diretamente ligados com a morte, mas eles estão diretamente ligados com o bem viver, com qualidade de vida, com autoestima e com saúde, sim. Tá? Não saúde bucal, saúde sistêmica, saúde geral, saúde como um todo. Então a gente precisa facilitar, né, de alguma forma o acesso dessas pessoas à saúde, conversar sobre isso, ver o porquê que essas pessoas não estão conseguindo acessar. A gente não pode mais aceitar que ser quem a gente é limite que a gente tenha saúde, limite que a gente tenha autoestima, limite a nossa qualidade de vida.
Tem muitas pessoas da comunidade LGBT que se sentem constrangidas de procurar um serviço porque se sentem como se elas fossem ser julgadas ou avaliadas pelo profissional. E essa foi um dos motivos pelos quais eu decidi trazer a vida LGBT para o meu trabalho, porque eu não quero que os meus pacientes cheguem e se sintam constrangidos de estar consultando. Eu quero que eles enxerguem uma pessoa como elas, e muitas dessas pessoas não procuram porque têm medo justamente de ser julgado no momento da consulta, no momento da avaliação, que seja, e isso não pode acontecer. A pessoa ela tem que ter acesso e ela tem que se sentir confortável de poder usufruir do serviço também, porque se ela tiver o acesso e não tiver confortável, não adianta ter acesso. Ela vai continuar deixando de procurar o serviço de saúde por preconceito, por medo de sofrer preconceito, na verdade. O acesso é difícil, mas o problema ele não termina no acesso, depois tem a evasão, né? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de conseguir acessam o serviço, mas por não se sentir confortável, elas não retornam, elas não concluem o tratamento, às vezes elas não passam da primeira consulta. Claro que a gente está aqui falando de uma ação e propondo algo muito particular, né? Muito dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que a gente consegue oferecer como indivíduo, mas a gente também está aqui para reforçar a nossa luta de classe, para falar da rua, para falar que a gente tem que lutar por política pública, de que a gente tem que lutar pelos nossos direitos como cidadão, temos que lutar pelo nosso direito como pessoas, né? E não aceitar que a gente seja tratado como um cidadão de segunda classe. A gente tem que lutar pelo casamento, a gente tem que lutar por todos os nossos direitos, e que a nossa ação não vai resolver o problema LGBT, até porque a gente está falando de uma questão que a gente quer trazer para a nossa vida profissional. Mas a gente precisa reforçar aqui a importância da luta de classe, da luta pelos nossos direitos, como um todo, todos os dias. Aproveitando agora que a gente está fazendo 50 anos de Stonewall, que é o tema da Parada de São Paulo, inclusive estarei na Parada de São Paulo. É o tema, né? Stonewall é o tema do orgulho. Por que falar de orgulho? Por que nós temos um dia do orgulho LGBT e não existe um dia do orgulho hétero? Porque a gente morre porque ser quem a gente é. Porque ser quem a gente é dificulta o nosso acesso à saúde, dificulta o nosso acesso à cultura, dificulta o nosso acesso à educação. A gente está aqui hoje basicamente para falar do nosso acesso à educação, porque a gente vai falar da nossa experiência como estudantes LGBTs dentro de uma profissão elitista e machista. E estamos aqui para falar da nossa vida profissional dentro desse mesmo contexto e para falar do acesso das pessoas LGBTs têm à saúde. Mas a gente não pode esquecer que as nossas limitações aí são econômicas, culturais, sociais. Como eu cresci numa cidade de interior, dentro da faculdade ainda era tudo muito velado, especialmente por ser na odontologia, né? Então eu fui desenvolvendo isso mais da metade pro fim da faculdade, desenvolvendo a minha identidade, na verdade, né? E depois que eu me formei é que eu fui me ligar de que eu passei muito tempo da minha vida, sei lá, fazendo o quê. Eu lembro de um post seu, de camisa, gravata, o jalequinho fechadinho assim. E aí depois um outro post seu com cabelo descolorido, já nessa fase de harmonização facial. E falando do quanto foi importante quebrar esse paradigma de que a odontologia não é um lugar para se militar, que não é um lugar para ser LGBT, para falar sobre o que é ser LGBT, para atender a nossa comunidade. Eu acho que foi um post que eu olhei e pensei assim... Me fez lembrar de muitas coisas que eu passei na faculdade também. Aquele post foi especificamente sobre eu tentar me enquadrar num padrão da odontologia. Eu trabalhava de gravatinha, sapato social, e eu não sou essa pessoa. E os pacientes conseguem enxergar que você está montando um personagem. No momento que eu comecei a ser eu mesmo, pintei meu cabelo, fiz o meu jaleco da cor que eu queria, comecei a vir trabalhar mais confortável, as coisas fluíram muito melhor. Os pacientes começaram a gostar de mim muito mais. Essa é uma questão muito trabalhada também no orgulho LGBT, porque não é especificamente ter orgulho de ser LGBT, é ter orgulho de ser quem você é.
de você não... Ele é muito relacionado ao antônimo de vergonha, para você não ter vergonha de quem você é. Você não precisa esconder que você quer pintar o cabelo, ou que você é LGBT, ou que qualquer coisa. No momento que você é verdadeiro consigo mesmo, as coisas fluem, as coisas funcionam muito melhor. E dentro da odontologia, isso tudo ainda é muito engessado. Quando a gente conversou já várias vezes sobre como era na época da faculdade, que na faculdade as pessoas sempre falavam que odontologia era um curso de viados, tava cheio de homem gay. E aí quando a gente entra, a gente vê que só tinha um na turma. E já bastava para colocar o rótulo na faculdade inteira. Um já era demais. E esse ainda era visto como um estereótipo, uma coisa super estereotipada. A odontologia é de homens gays, porque tem um. É ridículo, né? A nossa presença incomoda, né? A prova disso é que um de nós basta pra sermos demais. Então, assim, as pessoas estão acostumadas a ver um personagem, né? Numa história inteira. Quando vê, né? Então, mais do que um, bom, aí parece que já você colocou uma tarja, assim, LGBT, né? E visto isso como um problema, né? O que pra nós não é, né? E as pessoas falam também, quando elas veem em histórias, assim, mais do que um LGBT, ai, tá forçando agora. Não tá forçando, tá mostrando a realidade, porque eu aposto que vocês não conhecem só um LGBT. Tem mais gente. Só que esse um já é suficiente pra causar um impacto que não faz muito sentido na minha cabeça. Não deveria estar causando esse impacto tão grande assim. Eu lembro que quando eu tava estudando pro vestibular, eu tinha um amigo que me falou: nossa, você escolheu o curso certo, lá é cheio de viado. Na época eu ainda tava tentando entender Bhaskara pra conseguir passar no vestibular, eu não tava nem preocupado com o que eu ia encontrar lá dentro. Mas me chamou a atenção, assim, o fato de também essa hipersexualidade, né, essa promiscuidade, essa visão promíscua da LGBT, não que isso seja errado, não acho nem um pouco errado. Mas essa visão hipersexualizada, sim, isso sim é um problema. Você ser enxergado justamente como alguém que vai acessar a universidade para encontrar viado e para fazer pegações. Não é esse o nosso interesse quando a gente quer acessar uma universidade. E nem só sobre a universidade, né? Mas sobre qualquer coisa. A pessoa LGBT, ela é muito sexualizada sempre. E quando a gente fala sobre saúde geral, por exemplo, questões de doença sexualmente transmissível, a primeira coisa que as pessoas pensam é em LGBT ou negro. E como se as pessoas brancas e héteros não tivessem doenças sexualmente transmissíveis também. Então é tudo muito estereotipado, é muito... Não fossem passar essas doenças, né? Não precisa ter medo dessas pessoas. Justamente. Existe, de fato, índices maiores nessas comunidades. Por quê? Justamente por elas não terem acesso à saúde, não terem acesso à educação. E não é uma questão de que porque ela é negra ou porque ela é LGBT. É porque não tem esse acesso. É uma questão social. E a gente também sabe que índice é altamente manipulável, né? Você pode, de acordo com a sua política, com aquilo que você quer mostrar, com aquilo que você quer reforçar, você usa índice, você usa número, né? Porque com matemática não se discute. Mas sociologia é um pouco mais complexo do que isso, né? Eu lembro também de conflitar bastante essa ideia, né? Depois que eu entrei na universidade, de lembrar desses comentários de que é cheio de viado, é cheio de viado. Então, assim, tinha às vezes um por turma. Quando tinha, eu me formei numa turma de quase 60 pessoas. Nós éramos extremamente minoria e era um padrão muito... Era realmente um padrão. Eram pessoas brancas de classe social alta. Eu me desfalo um pouquinho nisso, porque, enfim, eu sou filho de assistente de caixa de supermercado com um funcionário público. Então, foi o que me destoou um pouquinho, assim. Mas era esse privilégio. Eram homens brancos de família que tinha condições de manter numa universidade como a odontologia, que mesmo pública, no meu caso, tinha um custo extremamente alto de manutenção, de instrumental. Então... era esse padrão, e era um padrão muito heteronormativo de imagem, assim. A faculdade não era um espaço para discussão política, não é um espaço, principalmente se você é gay, e principalmente se você é contra esse sistema heteronormativo. Ali se torna um espaço onde você não pode militar, onde você não pode ter voz, você não pode falar sobre isso.
Então, eu lembro de conflitar muito isso, mas isso é um espaço cheio de gays, eu não me sinto representado aqui. E principalmente, eu, com todos os meus privilégios, não me sentia representado. Cadê as outras pessoas, né? Cadê as outras letras da nossa comunidade? Cadê as pessoas negras? Cadê a diversidade? Isso é um espaço cheio de viado? Pra mim não era. Pra mim não era. Eu sempre me senti muito sozinho, sempre me senti muito isolado. Né, até grande parte, até quase o final da minha graduação. Eu encontrei pessoas incríveis no final da graduação. Mas durante muito tempo eu me senti muito sozinho e isso conflitava bastante, essa questão de ser cheio de viado e de não ter nenhum tipo de representatividade, a não ser um padrão heteronormativo e cis, assim, bem forte, bem opressor. E eu acho que essa sensação de estar sozinho é muito comum em muita gente da comunidade LGBT, porque o fato de você ser minoria no meio de uma grande maioria de pessoas diferentes de você, isso não só não te dá voz de fala, como que nem o Lua estava falando antes. Aqui não é lugar para militar, não é lugar para falar. Mas na verdade não é nem militar, você não pode existir. Você não pode existir, você não pode falar um pouquinho de quem você é, que já não pode. As pessoas elas não estão abertas ao que é diferente, então por isso que é tão importante estar aqui falando. É importante trazer para a profissão esse assunto também, porque a gente precisa de referências. Eu, quando eu era criança, eu não tive referências de pessoas LGBT que alcançaram sucesso na vida. As referências que eu tinha eram todas da televisão, da arte, e eram referências muito estereotipadas. Eu olhava e pensava, eu não quero necessariamente ser assim. Então eu não me identificava com as minhas referências. E eu acho que é bem importante ter, sim, dentista falando sobre isso, ter qualquer profissão falando, porque as crianças de hoje, elas já não podem mais crescer sem uma referência. Hoje em dia, o mundo não permite mais que a gente não tenha referência e que não fale sobre assuntos que devem ser falados, porque se eles não forem falados, os problemas não vão ser resolvidos. E a gente está aqui trazendo esse assunto, abordando a vida LGBT na odontologia, justamente para a gente contribuir com o que a gente pode. A gente está numa posição privilegiada da sociedade. Eu sei que tem muita gente que deve estar pensando, ok, é fácil de estar falando, de estar fazendo campanha, porque vocês estão numa posição privilegiada, vocês não estão apanhando na rua, vocês não estão tendo dificuldade de conseguir emprego por ser LGBT. E só que a gente quer mostrar que pode dar certo. Eu acho que é essa questão, assim, de que a gente quer ver gente afeminada, sim, né? A gente não quer ver gente caricaturada. A gente não quer um hétero fazendo uma caricatura do que é ser um gay afeminado. A gente quer ver um gay afeminado na novela fazendo um papel importante, né? E a gente quer ver um gay afeminado na engenharia, a gente quer ver na nutrição, a gente quer, agora falando de saúde, quantos dentistas, quantos médicos gays assumidos te atenderam, né? Quantos você conhece? Quantos têm liberdade para falar sobre o que é ser LGBT, assumir dentro da sua profissão isso, né? A gente tem direito a acesso, a gente tem direito a sonhar, a buscar o que a gente quer ser, a ser o que a gente quer ser, e sem esconder isso, né? Sem ter medo de ser quem a gente é, sem ter medo de perder paciente por causa disso, sem ter medo de vincular o nosso trabalho à nossa bandeira, né? Não se pode associar o nosso trabalho, a nossa bandeira, porque isso vai nos prejudicar economicamente, vai nos prejudicar financeiramente. A gente não quer acreditar nisso. A gente quer justamente mostrar que você pode ser gay, você pode ser o que você quiser. E isso volta também para a nossa luta como classe, né? De que não adianta só a gente fazer uma ação aqui, de que a gente tem que estar no dia das eleições pensando nisso. A gente tem que estar nas ruas e a gente tem que enxergar essas pessoas que estão à frente da luta e que não somos nós e dar voz a essas pessoas, ser suporte para essas pessoas também, lutar também, abrir mão dos nossos privilégios para lutar junto, para estar lado a lado nessa história.
porque no fim tá todo mundo lutando pela mesma coisa, que é direitos iguais, é igualdade, é respeito. O LGBT, o negro, as mulheres, os índios, tá todo mundo lutando pelo respeito. A luta é a mesma. É pela existência, né? Pela existência. Às vezes é pela existência. Aqui a gente ainda tá assim, se dando ao luxo de lutar por coisas que não são sobrevivência, né? A gente sabe que pessoas periféricas, pessoas trans principalmente, têm uma expectativa de vida baixíssima, muito inferior à nossa. Então a gente ainda consegue lutar pelo direito de ser respeitado numa universidade. Então assim, às vezes me incomoda um pouco quando as pessoas falam, né? Nossa, agora vai ser um alfabeto inteiro, né? LGBTQ. Gente, nem se a gente usasse o alfabeto inteiro a gente ia conseguir falar de todo mundo, falar de todas as diversidades. Esse não é o problema. Precisa decorar uma sopa de letrinha, decora, mano. Não é esse o problema, tá? Então a gente tá vendo, existem grandes diferenças de luta, né? Tem gente que tá lutando para sobreviver, tem gente que tá lutando para ter a mesma expectativa de vida que nós, dentro da nossa comunidade, né? Então a gente precisa reconhecer e abrir mão dos nossos privilégios também. Mas a gente também tem que lutar por aquilo que a gente quer. A gente não... Isso não é um orgulho, mas de certa forma a gente não precisa lutar tanto pela nossa existência. A gente consegue agora lutar pela nossa imagem dentro da universidade. A gente está num momento de luta pela universidade, pela educação, pela cultura, pelo acesso. Então ver o desmonte de uma universidade pública, para mim, como pessoa LGBT que foi aluno de graduação de uma universidade pública de muita qualidade, é algo que me revolta e me incomoda bastante. Então a gente também precisa lutar pelo espaço que a gente está. A gente precisa lutar para ampliar aquilo que a gente conseguiu alcançar. E cada pessoa tem a sua luta, né? Enquanto tem pessoas lutando pela sobrevivência, eu estou numa posição privilegiada que eu não preciso lutar para sobreviver. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar parado sem lutar por nada. Eu vou lutar pelo que está ao meu alcance. Toda luta é válida. Toda luta é importante porque você está indo atrás de direitos não só para você, mas direitos para toda uma comunidade, para toda uma sociedade, né? E cada um sabe da sua dor, cada um sabe da sua vivência. E eu acho que o importante é a gente estar sempre indo atrás do que é melhor, não só para si, mas em sociedade, em comunidade. Quando eu comecei a abordar esses assuntos na odontologia, eu fui muito desencorajado. Primeiro, fui desencorajado em relação a marketing, só que isso não é marketing, nunca foi marketing, isso é representatividade para criar referência LGBT numa profissão, porque assim como eu falei antes, eu não tive referência LGBT nas profissões, então eu não conseguia me ver em nenhuma profissão, eu tive que construir esse conceito por conta própria. Eu acho que é bem importante para as crianças LGBT poderem ter uma visão de que as coisas podem dar certo também. Nem tudo é assassinato na comunidade LGBT. E as pessoas que me desencorajaram, elas falavam, mas a comunidade LGBT não tem dinheiro para comprar o que você está vendendo. Só que eu não estou vendendo, estou oferecendo um serviço de saúde, é uma questão de acolher uma comunidade. Também fui muito desencorajado por, enfim, amigos, lugares que eu trabalhei. Eles achavam que poderia, entre aspas, manchar o nome do estabelecimento, porque os pacientes que não são LGBT poderiam se sentir envergonhados de ir lá, porque as outras pessoas que vissem ele lá iam pensar que esse paciente era LGBT também, e ele não era. Só que na verdade isso fala muito mais sobre o próprio paciente do que sobre a gente, porque a gente está aqui para dizer que a gente abraça todo mundo, que a gente trata todo mundo igual, não só LGBT. E se a pessoa se sente constrangida por isso, é porque ela tem preconceitos. Então isso está falando muito mais sobre a própria pessoa do que sobre a gente. E eu acho que é bem importante deixar super claro que a gente abraça todo mundo, tanto a comunidade LGBT, quanto as pessoas hétero, quanto os negros, mulheres, todo mundo a gente trata igual.
E isso é sempre muito importante, porque as pessoas às vezes ficam constrangidas de consultar, justamente porque elas não sabem como elas vão ser vistas, elas têm medo de ser julgadas pelo profissional, e eu sempre quis falar muito de diversidade justamente por isso, porque eu quero que as pessoas se sintam confortáveis numa consulta. Eu acho que sabendo que pessoas LGBTs têm um acesso restrito à saúde e que muitas vezes, passado essa primeira dificuldade de acesso, tem uma evasão muito grande, as pessoas não retornam para o tratamento por algum tipo de constrangimento durante a primeira consulta, ou talvez também por valores. Como pessoa LGBT, eu não posso aceitar que alguém me diga que eu não posso atender minha comunidade, que eu não posso facilitar o acesso a essas pessoas, que eu não posso atender elas com dignidade, que eu não posso militar, que eu não posso levantar a minha bandeira. Eu não posso aceitar isso e encarar que é uma questão natural que as pessoas tenham dificuldade ao acesso por ser quem elas são. Então, isso tem um pouco a ver com a nossa, não só com a nossa ação para o próximo mês, mas com a nossa identidade como profissional, como ser humano também. A gente não pode aceitar que alguém nos diga que a gente não pode atender a nossa comunidade, que a gente não possa atender os nossos amigos, que a gente não possa transformar a nossa marca, seja lá como isso é encarado no sistema econômico em que a gente vive, que a gente não possa vincular isso à homossexualidade. A gente pode sim, e eu acho que diante dos nossos privilégios a gente deve isso. A gente deve facilitar o acesso, a gente deve conversar com as pessoas, a gente tem que trazer as pessoas para o consultório, a gente tem que atender essas pessoas e a gente tem que ser, de alguma forma, a referência para as nossas crianças que existem, que elas se enxerguem também no dentista, que elas se enxerguem também na enfermeira, que elas se enxerguem também no médico, no advogado, que elas se enxerguem no artista, que elas se enxerguem na televisão fazendo coisas importantes, que elas se enxerguem nos palcos, que elas se enxerguem em todos os lugares, porque a gente ainda não pode, mas a gente deveria poder acessar todos os lugares e estar em todos os lugares. Eu acho que se a gente puder começar isso de alguma forma, já vai fazer um bem danado, pelo menos pra gente, assim. Então, eu acho que é necessário que a gente acolha a nossa comunidade e que a gente se mostre disponível para atender todo mundo que faz parte da nossa comunidade, que luta pela nossa existência, que luta para que eu possa estar aqui falando esse tipo de coisa, para que eu possa estar aqui usando um jaleco atendendo uma pessoa. Essas pessoas precisam de cuidado, a gente pode oferecer e a gente deve oferecer esse cuidado. Então, não venham nos dizer que a gente não pode militar dentro do nosso trabalho, porque isso não é verdade. E a gente não vai deixar que isso seja uma regra para nossa odontologia, para os nossos cuidados, para o nosso serviço. E é engraçado porque quanto mais as pessoas falam ou dão sugestões, entre aspas, de que eu não deveria militar dentro da minha profissão, mais eu vejo quão importante é. Porque o fato dessa pessoa estar fazendo essa sugestão me mostra que tem um preconceito ali dentro. E é um preconceito disfarçado de preocupação. É uma coisa assim, olha só, eu acho que você poderia se dar melhor na vida se você mudasse tal coisinha. É uma sugestãozinha. Só que isso não é só uma sugestãozinha, isso tem um fundo por trás, uma base por trás que mostra que talvez essa pessoa não esteja concordando com o preconceito, mas ela tá falando sobre esse preconceito pra ti. Ela tá trazendo esse assunto. Então, quanto mais as pessoas me dizem que eu não devo, mais eu vejo da importância de fazer isso. Porque se as pessoas têm esse receio, é porque esse problema ainda é muito grande. São essas pequenas violências diárias, né? Não poder andar de mão dada na rua, não poder falar sobre quem a gente é dentro do nosso trabalho, isso é bastante complicado. E é exatamente essa questão, né, eu acho que não pegaria bem pra tua marca, não pegaria bem pro consultório você falar sobre isso. Não é preconceito, é uma questão de marketing, é uma questão de, mais uma vez, né, de índices, né? A gente tá vendo que as pessoas não querem essas coisas tão segregadas, você tá segregando, você não tá apoiando a comunidade, você tá segregando. Gente, segregar é não poder atender a nossa comunidade. Segregar é as pessoas não terem acesso à saúde da mesma forma que as outras pela orientação sexual delas. Isso é segregar.
né? Para corrigir isso, a gente vai precisar fazer ações voltadas para a comunidade. Para corrigir a questão de que a gente possa ter orgulho de quem a gente vai ser, a gente vai precisar ter um orgulho LGBT e não ter um orgulho hétero. Isso não é segregar, isso é lutar pela essa imensa diferença que existe na vida das pessoas, simplesmente pelos fatos de serem quem elas são. Isso é tentar corrigir, a gente não tá nem querendo, a gente só tá querendo justiça, a gente não tá nem querendo cobrar juros aí pelo que nos foi tirado como comunidade. A diferença entre direito e privilégio, né? Que as pessoas acham que LGBT que é privilégio, a gente quer só a mesma coisa. Casamento é um direito de todo cidadão, mas se for um casal LGBT não é direito, é privilégio. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. É verdade. E muito acontece também no inverso. As pessoas, assim como elas dizem que pode ficar ruim para a imagem do estabelecimento, tem muito estabelecimento que pensa o contrário. Pensa, vamos fazer ações para essas pessoas para atrair público, porque tá na moda, porque é legal, porque agora LGBT tá em alta. Não funciona assim. A comunidade LGBT não é burra. A gente consegue ver quando uma pessoa tá fazendo alguma coisa por uma causa e quando a pessoa tá tentando vender alguma coisa goela abaixo. A gente já tá calejado de muita coisa, né, desde sempre. Não é uma questão comercial LGBT. LGBT é uma causa. LGBT é uma luta diária pra gente conseguir um lugar de respeito na sociedade, pra gente conseguir uma posição de igualdade e é isso. Não, mas é exatamente isso, saber filtrar também, né? O que é pink money, o que as pessoas estão interessadas só no nosso valor. Para isso também a gente pode ver com quem essas pessoas falam, né? Será que elas estão vendendo um produto para quem é LGBT, mas tem um alto poder aquisitivo? Será que elas estão de fato na rua, na luta? Será que elas de fato pensam que nós merecemos os mesmos direitos? E principalmente, será que ela faz parte da comunidade? Será que ela sabe a nossa realidade? Será que essa imagem é representativa para nós? Será que não é só uma pessoa querendo ganhar dinheiro em cima de nós? Isso tem que ser pensado, tem que ser avaliado também, né? A gente passa por essa questão também, né? De sermos vistos como um nicho importante dentro da economia. Acaba trabalhando bastante, inclusive, nessa luta. E é justamente por isso que é muito importante a gente trabalhar num ambiente que acolha a gente, que acolha os pacientes, que abrace a diversidade junto com a gente. A luta é nossa, mas a gente tem que estar num lugar que permita que essa luta aconteça. Então, tendo tudo isso em vista, a gente decidiu fazer uma campanha justamente para facilitar esse acesso que a comunidade LGBT não tem. Quem tiver interesse, entra em contato com a gente para saber como é que vai funcionar direitinho. Eu trabalho diretamente com a autoestima dos pacientes, eu trabalho com a região externa da boca, com a harmonização facial, faço aplicações de botox, de preenchimento, faço bichectomia para reduzir bochecha, faço lipo de papada, fio de sustentação, todos os procedimentos faciais voltados para a odontologia. Eu atendo muitos pacientes trans, porque existem algumas características do rosto que são específicas masculinas e algumas que são específicas femininas, e eu consigo ajustar isso, transitar entre o masculino e o feminino. Eu consigo pegar um rosto masculino e deixar mais masculino, ou pegar um rosto feminino e deixar mais feminino, ou transitar entre os dois gêneros, que é o caso dos pacientes trans. O Dr. Júlio é maravilhoso, inclusive em breve vocês verão um resultado maravilhoso de uma bichectomia que será feita Ao vivo. Ao vivo, não estava sabendo dessa parte, mas vocês vão poder acompanhar então. E vai ser maravilhoso, vai ficar incrível, eu tenho certeza, porque eu confio muito na Bi e a Mana é ótima. E a gente trabalha junto porque ele é ótimo também, né? Eu trabalho com a parte talvez mais clássica da odontologia. Não sei se eu posso falar isso, se te ofende. Nem pô. Não. Eu trabalho bastante com a parte de prevenção, tá? A parte de cuidados de cárie, gengivite.
trabalho com toda a parte de clínica geral da odontologia, tá? Eu estou me especializando em periodontia, também trabalho com a parte estética voltada à gengiva, a correção de sorriso gengival, faço plástica gengival para aumentar às vezes o tamanho do dente, se a gente pode conversar sobre o que é isso, se isso te incomoda no teu sorriso, se tem algo que te incomode no teu sorriso, a gente pode conversar. Então eu trabalho com retrações gengivais, faço correção de retração gengival, faço correção de sorriso gengival, faço clareamento, faço restaurações, faço bastante a parte cirúrgica, então eu trabalho com remoção cirúrgica de siso. E gosto bastante também de trabalhar com a parte de prevenção, com a parte de cuidado em saúde, tendo bastante pacientes que tenham problemas bucais comuns, como problemas na gengiva e problema nos dentes. Então vocês podem entrar em contato com a gente se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses tratamentos. A nossa ideia, como a gente começou, é de facilitar o acesso à saúde dentro daquilo que a gente tem possibilidade de fazer, que é o nosso trabalho, né? Essa campanha ela é bem voltada para o nosso atendimento, para o nosso cuidado. A gente quer cuidar da nossa comunidade, a gente quer trazer vocês para cá, a gente quer conversar, a gente quer cuidar de pessoas que são como nós e quer fazer disso parte do nosso trabalho, parte do nosso serviço e quer democratizar um pouco esse acesso. É claro que a nossa luta não é essa, ela não para aqui, a gente quer que todo mundo tenha acesso à saúde, a gente quer uma saúde de qualidade em todas as esferas, na esfera privada, mas principalmente na esfera pública, então a gente também luta politicamente por isso. Mas a gente sentiu necessidade de reforçar o nosso orgulho dentro desse mês tão importante, relembrando os 50 anos de Stonewall. Então, esse é o nosso, é como a gente pode, dentro do nosso serviço, democratizar um pouquinho o acesso, trazer vocês para perto. Então, nos mandem inbox, nos mandem mensagem, a gente vai divulgar o nosso contato. Entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos cuidar de você, vamos trabalhar com cuidado, né? E é isso, a gente quer vocês mais perto, a gente quer atender a nossa comunidade, quer reforçar o nosso orgulho como pessoas LGBTs, como profissionais LGBTs. Então é dessa forma que a gente consegue fazer isso. Então todo mundo que tiver dúvida, que quiser conversar, o que quiser agendar a consulta também, que quiser saber mais sobre essa campanha que a gente está fazendo, manda uma mensagem que a gente vai estar super feliz em atender todo mundo. A gente quer o melhor para nossa comunidade, para todas as comunidades, para todo mundo. E o nosso consultório está sempre de portas abertas para a diversidade inteira, para todas as pessoas. E vamos ter orgulho. Vamos ter orgulho de quem a gente é, vamos ter orgulho como ser humano, como profissional. Vamos... né? Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Nossa luta é uma só. Tem mais uma coisa pra falar. Tá.